Nobre deputado Tio Carlos, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria e aqueles que nos assistem pela TV Alerj, assim como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ocupo hoje a tribuna, inclusive porque o nosso mandato foi objeto de intervenções feitas aqui, não só da tribuna, como do próprio plenário, né? O nobre deputado Jânio Mendes, um deputado que eu prezo muito, né, aqui nesta casa, trouxe na sua intervenção uma informação, no meu entender, minimamente equivocada em relação ao nosso mandato. Primeiro, o nosso mandato, por ocasião de apresentação de uma emenda na discussão do orçamento desta casa, tentou garantir que recursos parcos, pelo menos, fossem garantidos, acima de tudo, o pagamento dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. A emenda, praticamente o conteúdo dela é significar isto. Quer dizer, garantir para o servidor público o pagamento do seu salário e pagamento do seu salário em dia, coisa que há bastante tempo não vem acontecendo, com a justificativa de ajustes que estão se fazendo necessário acontecer nível do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, esta emenda que foi apresentada pelo nossa bancada, eu defendi esta emenda com o plenário praticamente todo ocupado por deputadas e deputados, com as galerias cheias de representação dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, de forma que, inclusive na minha intervenção, eu buscava, como sempre faço, um apelo, um chamamento, no sentido de que aquilo que eu esteja defendendo seja minimamente analisado pelos deputados e deputadas para que seu voto seja dado com consciência. É isto o mínimo que se quer. Então, o que acontece? Teve a votação, no final teve um resultado desfavorável a nós e é claro que hoje, com o advento das organizações sociais, isso daí nos dá a possibilidade até de dar uma resposta aos nossos eleitores que têm cobrado insistentemente determinadas votações que não correspondem à defesa dos interesses da sociedade, que aqueles que votam contra, que devam exatamente ser dado conhecimento para que a sociedade também tenha o conhecimento disso daí. Então, o que eu fiz foi colocar exatamente no blog do nosso mandato a lista daqueles que votaram contra esta emenda. Quer dizer, uma lista pública, uma lista realmente do conhecimento, pelo menos de todos aqueles que estavam aqui participando. Alguns deputados se sentiram prejudicados, e prejudicados exatamente porque começaram a ser cobrados pelas suas bases eleitorais. Essa é que é a verdade. E aí, é importante ressaltar, quem estiver aqui exercendo um mandato, que haja com responsabilidade. Aliás, eu tenho colocado isso também. Haja com responsabilidade. E agir com responsabilidade é exatamente dar o seu voto com convicção e garantir de todas as formas que aquilo foi dado com consciência. Tranquilidade em relação a isto. Então não adianta de forma alguma dar o voto aqui contrário a interesses da sociedade e logo ali na frente, fora, perante a sociedade, tecer loas e garantias
e promessas de que está junto exatamente com os servidores do Estado do Rio de Janeiro, o que isso daí significa uma verdadeira mentira, uma verdadeira inverdade, uma verdadeira distorção daquilo que deva ser, de fato, um exercício honroso de uma ação política, de um mandato político. Então, eu queria deixar muito claro aqui, preservo a ação de cada deputada e deputado aqui nesta casa. Tenho um zelo enorme de ver este plenário como também o espaço do cultivo das boas relações que deva presidir exatamente a nossa convivência, mas isso aí não significa de forma alguma que eu deixe de cumprir pelo menos aquilo que é ideário político meu. Eu tenho uma história política. Eu sei que a publicação que o blog do nosso mandato fez, foi objeto, inclusive, em reuniões entre deputados, de se solicitar uma comissão de ética para o nosso mandato. O que realmente me causou estranheza. Isto se veio com a finalidade de intimidar este parlamentar. O recado foi dado de forma totalmente errada, porque jamais me intimidarei diante da verdade, diante do compromisso que eu tenho e diante daquilo que é a razão de eu estar aqui sendo deputado estadual, representando parcelas e segmentos da sociedade. Eu sempre falo, aqui em plenário, não é só esse não, em outros parlamentos também, há uma fartura enorme daqueles que defendem as elites, as classes dominantes que aí estão. Eu não. O compromisso do mandato nosso é exatamente a defesa daqueles que sempre foram esquecidos, explorados, menosprezados e segregados, marginalizados pelos que fazem uma política totalmente diferente do que deveria ser a política verdadeira. De maneira que eu gostaria de trazer isso daqui para esclarecer que não tenho de forma alguma hábito de falar em verdades e muito menos de publicar através daquilo que é o nosso blog em verdade. Muito pelo contrário. Se pensa que vai calar este parlamentar aqui com algumas ameaças de levar o nome dele para a comissão de ética, pode ficar certo que estão totalmente enganados. Jamais calarão, e sempre que eu entender a distorção de ações de grupos de parlamentares, de deputados e deputadas aqui nesta casa, eu tenho exatamente a obrigação, não só de denunciar, como de dar a informação para toda a sociedade, a fim de ficar sabendo com quem realmente deva contar e com que realmente, nos próximos pleitos eleitorais, pense algumas vezes antes de dar o seu voto com consciência. Portanto, era esse, deputada Tia Ju, o esclarecimento que eu gostaria de dar, e vamos para frente, porque a roda anda.